Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim trazer uma indicação 2 em 1. Eu pensei em 6 autores que eu admiro muito e que eu gostaria muito de indicar a vocês aqui. Eu acho que seria muito bom vocês conhecerem esses autores, autores bem diferentes entre si. E aí eu resolvi indicar de uma forma diferente esses autores. Eu peguei o primeiro romance de cada um deles e vou indicar então também, além dos autores, o primeiro romance de cada um desses autores. Pensei isso porque a gente às vezes começa a ler um livro assim, a gente gosta muito daquele autor e a gente, pelo menos eu, né, fico pensando como é que foi a trajetória daquele autor. Eu gosto muito de saber a biografia dos autores, o contexto que o autor viveu. Eu gosto de ficar viajando assim nessas informações, porque eu acho que isso contribui muito com a nossa leitura dos livros daqueles autores. Então eu fico imaginando como que foi então o primeiro livro que ele escreveu e eu sempre vou atrás desse primeiro livro. Aqui nesse vídeo eu vou indicar os primeiros romances, tá bom? Porque vale lembrar que os autores às vezes escrevem contos, novelas, crônicas, ensaios, outras coisas antes de escreverem o seu primeiro romance. Machado de Assis é um autor que não tá nessa lista, já vou adiantar, tá bom? Deveria estar, né? Mas não coloquei ele nessa lista aqui, mas que ele escreveu muita coisa antes de escrever o seu primeiro romance. Então, assim, eu vou indicar aqui os primeiros romances desses autores, os primeiros romances escritos. Nem são os primeiros romances publicados, porque às vezes também eles escrevem, deixam para publicar depois, escrevem um romance que só é publicado depois da morte daquele autor. Vocês vão ver exemplos disso aqui nessa lista de hoje, tá bom? Então vamos ver aqui os primeiros romances de autores incríveis que eu quero indicar para vocês, tanto os autores quanto esses primeiros romances. Então já se inscreve aqui no canal se você gosta de literatura, se você quer começar a gostar de literatura, para você me motivar a continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês, porque quanto mais gente se inscrevendo, quanto mais gente curtindo aqui os vídeos, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e eu me sinto mais motivada a fazer esse conteúdo aqui para vocês. Tá já? Então, se inscreveram aí, vamos para nossa lista. E eu já vou começar com uma indicação de peso, com um autor de peso, que é Thomas Mann. E o primeiro romance publicado do Thomas Mann, o primeiro romance escrito, né, pelo Thomas Mann foi Os Buddenbrook. Esse livro aqui foi o meu primeiro... Não foi meu primeiro contato com o Thomas Mann. Eu comecei por uma novela um pouquinho mais difícil do que esse daqui. Eu comecei por Morte em Veneza. E depois que eu li Morte em Veneza e Tônio Kroger, aí sim eu li Os Buddenbrook. É um livro que fala sobre a história de uma família, né? Tem até um subtítulo aqui, Decadência de uma Família. Porque é sobre isso, é um drama familiar. Ele vai trazer aqui, se eu não me engano, 4 gerações dessa família aqui, dos Buddenbrook, que eles estão em decadência. Era uma família muito rica, uma família importante de uma cidade lá da Alemanha, que é inspirada, tanto a cidade quanto a família são inspiradas na história real do Thomas Mann, né? A cidade onde se passa aqui é inspirada em Lübeck, que foi a cidade onde o Thomas Mann nasceu, e os Buddenbrook são inspirados nos Mann, né? Que é a família do Thomas Mann, e vai trazer então o começo da decadência dessa família e como que eles vão perdendo a moral, o dinheiro, como que eles vão perdendo tudo ao longo dos anos, de acordo com que a modernidade vai chegando e eles vão perdendo as suas tradições. É um livro muito profundo, que traz discussões muito profundas, mas é um livro mais fácil, apesar de ser um calhamaço, é um livro que é mais fácil de ser lido aqui entre as obras do Thomas Mann. Thomas Mann é um autor denso, ele tem uma escrita mais rebuscada, o texto do Thomas Mann, ele realmente é um texto que não é para você ler correndo, é para você ler com calma, com tranquilidade, degustando, entendendo ali o que ele quer te dizer. Mas aqui em Os Buddenbrook você tem sim uma narrativa um pouco mais fácil do que as outras narrativas do Thomas Mann. Eu digo até que a impressão que eu tive foi que no decorrer do livro ele vai descobrindo o seu estilo, e aí o final desse livro aqui ele já tem mais um estilo de escrita mais próximo daquilo que a gente encontra nas outras obras dele. Não sei se foi só uma impressão minha, se outras pessoas que já leram também tiveram essa impressão, mas é um livro que eu sinto exatamente esse negócio do primeiro romance, sabe? Dele
e melhorando mesmo, não que comece ruim, já começa maravilhoso, mas é porque Thomas Mann, ele é assim genial, um mestre de fato da escrita. Então eu acho que ele começa ali mais tímido e aí o romance vai ganhando fôlego e a escrita mesmo vai ganhando força até chegar ao final. Eu gosto muito de dramas familiares, é muito legal essas histórias que a gente vai acompanhando os membros de uma família, o que vai acontecendo com cada um deles, as decisões erradas, né, que cada um deles tomam. Então é um livro muito interessante, é uma forma até mais tranquila de você começar a ler Thomas Mann, se você quer aí essa dica de por onde começar, que eu já cansei de falar que eu não gosto desse negócio de por onde começar. Acho que você tem que começar por onde, pelo livro que mais te interessa, você lê a sinopse lá, o livro que você mais tem interesse, comece por ele. Mas se você quer um livro mais tranquilo, com uma escrita mais tranquila, já que se trata de um autor que muita gente tem medo, eu acho que esse daqui é uma boa forma de começar assim. Ele é um livro grande, um calhamaço, mas que ele tem sim uma escrita um pouco mais simples, um pouco, não diria simples, um pouco mais fluida, um pouco mais fácil sim do que os outros livros do Thomas Mann. Os Buddenbrook aqui, minha primeira indicação para vocês. Minha segunda indicação é da minha autora preferida, que é Charlotte Brontë, O Professor. E aí você pode ter pensado, gente, mas o primeiro romance da Charlotte Brontë não foi Jane Eyre? O primeiro romance escrito, não. E aqui eu tô indicando o primeiro romance escrito de cada um deles. A Charlotte, ela escreveu O Professor antes de escrever Jane Eyre, e tem uma historinha que eu vou contar rapidamente para vocês. Charlotte sempre quis ser escritora, sempre quis viver da sua escrita. Ela e as irmãs dela, a Emily e a Anne, tentaram, não, elas publicaram um livro de poesia, só que o livro vendeu 2 cópias só, então foi um completo fracasso. Charlotte percebeu, elas viviam ali na era vitoriana, e ela percebeu que aquele momento ali para a literatura, as pessoas estavam começando a se interessar mais por romances. Então ela falou com as irmãs, olha, eu acho que a gente tem que escrever romance, vamos cada uma aqui escrever um romance. E elas começaram então a escrever seus primeiros romances. Charlotte começou a escrever O Professor, a Anne começou a escrever Agnes Grey e a Emily começou a escrever O Morro dos Ventos Uivantes. Estavam prontos esses romances aqui, elas foram oferecer para as editoras, acabou que O Morro e Agnes Grey foram aceitos por uma editora, mas O Professor não foi aceito por nenhuma editora. E aí sim a Charlotte não desistiu e falou assim, não, então eu vou escrever outra coisa. Aí ela escreveu Jane Eyre, e aí sim Jane Eyre foi aceito. Portanto, Jane Eyre foi o primeiro romance dela publicado, mas ela já tinha escrito O Professor a essa altura, que ele acabou sendo publicado mesmo só depois da morte, 2 anos depois da morte da Charlotte. Mas como foi o primeiro livro escrito dela, e como muita gente ainda não leu, talvez esse daqui seja o livro menos conhecido das irmãs Brontë, eu vim aqui indicar. O Professor, ele traz uma história muito singela. Eu digo até que ele é como se ele fosse um resumo de Villette, porque eu acho meio parecido. Villette, eu gosto mais de Villette, eu preciso ser sincera aqui com vocês, mas esse daqui também é muito legal, ele só é mais simples mesmo. Ele vai trazer a história de um professor que se chama William, que é esse moço aqui da capa, né? Essa minha edição é a edição da Pedra Azul, que é do Clube da Pedra Azul, então eu acho que ela não está disponível para venda aí no geral, mas tem uma edição disponível de O Professor da Príncipes, que eu saiba é ela que está disponível aí, tá? Mas esse professor se chama William e depois de uns percalços ele acaba conseguindo uma vaga como professor num internato para meninos. E ao lado tem um internato para meninas, e ali ele conhece 2 mulheres que vão de alguma forma fazer uma diferença ali na vida dele, né? Só que uma dessas mulheres representa um amor proibido. E aí a gente tem também um pouco da Charlotte Brontë aqui nessa obra, porque Charlotte foi apaixonada pelo diretor de um colégio, pelo dono, na verdade, de um colégio que ela estudou e depois ela deu aulas lá nesse colégio em Bruxelas, que é onde acontece também essa história aqui. Então,
tem muito dessa inspiração na vida da própria Charlotte Brontë aqui neste primeiro romance dela. E eu acho que vale muito a pena, é um romance super simples de ser lido, ele não é tão grande assim, ele é até bem curto e é muito fluido. Acho que vale a pena vocês conhecerem o primeiro trabalho de Charlotte Brontë, que na verdade foi aqui o professor, tá bom? Não foi Jane Eyre. A próxima autora que eu vou indicar aqui para vocês é uma autora que tá assim fazendo parte ativa da minha vida ultimamente, porque eu estou relendo um livro dela que vai ser a primeira leitura do Clube MSL de 2023. Inclusive, a gente vai abrir as inscrições para o clube no inicinho de janeiro, mas muito em breve eu trago aqui mais informações para vocês sobre essa nova turma do clube, tá joia? Já fiz até uma live aqui no canal contando quais vão ser os livros que vão ser lidos no ano que vem. A live tá salva aqui, depois vai lá assistir para você saber quais são os livros que a gente vai ler no clube em 2023. E as inscrições no inicinho de janeiro, em breve eu venho com novidades aí para vocês. E a autora, você já deve estar sabendo que é Jane Austen, né? E o primeiro livro escrito da Jane Austen foi Razão e Sensibilidade. E também tem uma história aqui com relação a esse livro aqui. Jane Austen, que é uma autora inglesa, assim como a Charlotte, só que a Charlotte ela viveu na era vitoriana e a Jane Austen viveu na era georgiana, né? Então, uma autora georgiana. Este livro aqui, na verdade, a Jane Austen, ela escreveu a base dessa história, foi a base dessa história aqui, ela não é exatamente o que está aqui nesse livro, era uma base bem mais simples, bem mais curta, mas era a história da Elinor e da Marianne, que são as duas irmãs principais aqui deste livro Razão e Sensibilidade, onde cada uma dessas irmãs representa uma palavrinha dessa aqui da capa. Uma representa a razão, que é a Elinor, e a outra representa a sensibilidade, que é a Marianne, né? E quando a Jane Austen escreveu essa história, depois ela logo passou a escrever Primeiras Impressões, que na verdade foi publicado com o título de Orgulho e Preconceito. Então, tecnicamente, assim, a Jane Austen acabou de escrever Orgulho e Preconceito antes de finalizar a versão final desse livro aqui. Mas, como a base dessa história já tinha sido escrita antes de Orgulho e Preconceito, eu resolvi considerar que, e as pessoas consideram mesmo, né, que esse daqui é de fato o primeiro romance da Jane Austen, porque depois que ela finalizou Orgulho e Preconceito, ela voltou nessa história aqui e escreveu ela, finalizou ela da forma que a gente conhece hoje em dia, ou mais ou menos isso. E aí a gente teve, então, Razão e Sensibilidade publicado também antes de Orgulho e Preconceito, tá, joia? Então eu trouxe aqui essa indicação para vocês. A gente leu esse livro daqui recentemente aqui no canal, numa leitura coletiva. Não é o livro mais empolgante da Jane Austen, tá bom? Eu sou sincera aqui com vocês, mas mesmo assim é muito bom, porque tudo que Jane Austen escreveu é maravilhoso. É a história, como eu falei, dessas duas irmãs, que elas vão enfrentar alguns percalços aí amorosos. Vai ser um livro que vai ter toda aquela questão de reuniões com vizinhos e fofoquinhas e aquela vida ali pacata das pessoas no interior da Inglaterra. No interior e também tem um momento que elas vão para Londres aqui também. Enfim, aquelas histórias bem Jane Austen mesmo, que não são histórias água com açúcar, tá bom? Tá bom, esse daqui talvez seja o mais água com açúcar dela, mas mesmo assim não é só isso, tem muita coisa por trás, tem muita mensagem, tem muita coisa pra gente trazer pra nossa própria vida por trás. A escrita da Jane Austen é uma delicinha, então fica aqui mais uma indicação pra vocês. Orgulho e Preconceito não, Orgulho e Preconceito também é uma indicação, tá, gente? Que inclusive é o livro que a gente vai ler no clube, então vocês já estão convidados a ler Orgulho e Preconceito comigo lá no clube, mas a indicação aqui agora é, na verdade, Razão e Sensibilidade. Próximo da lista é um autor latino-americano que eu demorei muito a conhecer esse autor. Eu comecei logo pelo primeiro romance dele, só que foi sem querer. Eu não escolhi esse livro porque era o primeiro romance. Pra ser bem sincera, eu comprei porque estava na promoção e aí, como é o que eu tinha aqui, foi o primeiro que eu acabei lendo dele, que é Gabriel Garcia Marques e o seu A Revoada ou
O Enterro do Diabo. Este livro aqui, ele vai trazer a história de... É a primeira vez que Macondo, que é uma cidade famosa, aí, que é a cidade de 100 anos de solidão, primeira vez que essa ambientação aparece aqui e se passa, então, em Macondo, onde a população de lá está tentando evitar, está tentando proibir que um médico seja enterrado. Esse médico ele tem um passado que incomoda a cidade, logicamente, né? E a gente vai descobrindo ao longo aqui dessa narrativa qual foi o passado desse médico, por que que ele é o diabo aqui que vai ser enterrado ou que essas pessoas vão tentar proibir que seja enterrado, enfim. A história ela é contada por 3 pontos de vista, uma coisa que eu gostei bastante. Eu gosto muito quando tem essa alternância de ponto de vista, e são os pontos de vista de um velho coronel que era amigo desse médico, talvez o único amigo desse médico, né? E da filha desse coronel e do neto desse coronel. Então, 3 gerações, e eles vão rememorando o passado, então a gente vai tendo flashes do passado. É um primeiro romance que já tem uma técnica narrativa aqui bastante apurada, porque tem a diferenciação dessas vozes narrativas, que é muito importante, porque às vezes a gente lê livros que tem focos narrativos de pessoas, diferentes narradores, e aí esses diferentes narradores parecem um só, porque não tem a diferenciação da voz narrativa. E esse livro aqui tem a diferenciação, a gente sabe exatamente quando que é o coronel, quando é a filha dele, quando é o neto dele, quando é cada um que está narrando, então muito bem feito. Essa parte também de não linearidade da narrativa, né? Porque eles vão para o passado, aí eles voltam para o presente, então tem muito esse vai e volta aqui. Isso também é muito bem feito. É um livro muito curtinho, fluido, fácil de ler. Eu achei que Gabriel Garcia Marques era um pouco mais difícil, mas não é, tá, gente? É bem fácil. Depois disso eu já li outros livros dele. Mas aqui estou indicando para vocês, então, o primeiro romance dele, que é A Revoada. Tem resenha, inclusive, aqui no canal, tô esquecendo de falar, mas tem resenha também de O Professor, da Charlotte Brontë, tem resenha de Razão e Sensibilidade também, inclusive Razão e Sensibilidade, a gente tem a playlist da leitura coletiva, eu vou deixando tudo linkado aí para vocês nos cards e também aqui no box de descrição. Próximo livro é de uma das minhas autoras preferidas, uma brasileira, que eu gosto muito das narrativas dela, da forma que ela narra, parecendo que ela está conversando com o leitor. Então, assim, tudo dela tá indicado aqui para vocês. E por falar em gostar, deixa o seu gostei aqui no vídeo, o seu like, tá bom? Não se esqueça, isso é muito importante para mim. E a autora é Lígia Fagundes Telles. E o romance é Ciranda de Pedra. Este livro aqui ele já foi até adaptado, né, para novela e é a história da Virgínia. É um romance de formação e ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, então, vai retratar a infância da Virgínia e aí os traumas que ela sofreu na infância. A Virgínia, ela é filha de pais separados numa época que era um escândalo ter pais separados, né? E a mãe dela, ela tem um novo relacionamento com um médico que torna tudo ainda mais escandaloso para a época que essa história se passa. E a Virgínia, ela cresce ali porque com um certo ressentimento, na verdade, da vida dela, porque a mãe dela acaba ficando numa situação financeira pior do que a do pai dela, que na verdade é um homem rico, e aí as irmãs da Virgínia ficam morando com o pai, só a Virgínia que vai morar com a mãe dela. A mãe dela tá muito doente nesse momento aqui que começa a narrativa. Então, a Virgínia ainda é uma criança, mas tá cheia de problemas, tá com a mãe doente, insatisfeita com a vida dela, rancorosa pela vida que ela leva, a vida simples, enquanto as irmãs levam uma vida de luxos. Ela tem um apego pelo pai, mas parece que o pai não dá tanta bola assim pra ela, então ainda tem essa situação aí. Então, assim, a infância da Virgínia, ela vai causar muitos traumas na vida dela. E aí tem a segunda parte do romance, que é a Virgínia adulta, e a gente vai ver como que ela vai se comportar depois de adulta, a gente tendo em mente todos esses traumas que ela sofreu no passado, tá bom? É isso que eu vou dizer sobre esse livro aqui. A Virgínia é uma personagem que me irritou um pouco, tem resenha desse livro aqui também aqui no canal, vou deixar linkado também pra vocês, tá bom?
me irritou um pouco, é bondade minha, porque ela me irritou bastante. Mas eu gosto, tá? Isso é um ponto positivo, porque eu gosto de livros que os personagens me irritam, eu sou essa pessoa. E é um livro que vale muito a pena ler, só por ser da Lígia, já vale muito a pena ler. Lígia Contista, eu acho assim que é a melhor do mundo. E romancista também, pra mim ela era a melhor contista. Lígia faleceu recentemente, né? Ela era uma melhor contista do que romancista, mas mesmo assim, como romancista também, ela é fenomenal. É só porque os contos da Lígia realmente eu acho uma coisa assim, eu não sei nem descrever de tão espetacular que eu acho, mas ela romancista também vale muito a pena, então leia aí Ciranda de Pedra. E para finalizar nossa lista aqui, fechar com chave de ouro, eu trouxe um autor que tira o meu sono já há alguns anos, me fazendo esperar por um livro aí que ele tá para lançar há muito tempo e nunca lança, e sim, estou falando de George R.R. Martin, que é o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem lá a Game of Thrones, né? Mas eu tô indicando então o primeiro romance dele, que foi A Morte da Luz, uma ficção científica. George Martin, ele é apaixonado por ficção científica e ele começou a sua vida de romances aí, escrevendo assim uma ficção científica que já tem toda aquela cara de George Martin, porque eu acho que a escrita dele tem a cara dele. Ele é um autor que ele é muito original naquilo que ele escreve, a gente percebe que é dele mesmo. Tanto escrevendo aqui ficção científica, como escrevendo fantasia, que é o caso lá das Crônicas de Gelo e Fogo e outras coisas que ele escreveu, como escrevendo terror. Ele tem um livro de vampiros também que é muito bom, chama Sonho Febril. Então eu acho que ele deixa de fato a marca dele no texto. Esse texto aqui já foi o primeiro romance e já tem a marca dele. Ele é um livro que ele se passa em mundos diferentes, então tem viagens entre planetas, assim. E a história vai girar em torno do Dirk, que é um cara que mora num planeta e recebe uma mensagem da sua ex-mulher, que é a Gwen. E aí ele vai lá nesse planeta que a Gwen mora para ver o que está acontecendo, né? Porque essa mensagem que ela manda para ele, a gente não sabe muito bem por que ele recebeu essa mensagem, então a gente vai descobrir junto com ele. E acontece que a Gwen, ela já tá casada novamente. E esse planeta que ela tá morando lá agora é um planeta que ele tá à beira da extinção. É um planeta que tá meio que no fim. Então a gente vai descobrir tanto o que tá se passando nesse novo casamento da Gwen aqui, como também a gente vai descobrir o que tá acontecendo com esse planeta que a Gwen mora. E aí a gente vai descobrir tudo isso junto com o Dirk. E é um livro que ele é muito ágil, é um livro que ele tem bastante ação, é um livro que ele não é assim cheio de reviravoltas, mas é um livro assim que você lê bem rapidamente, não é um livro muito contemplativo, não, é um livro mais ágil mesmo, é um livro de ficção científica, né? Então assim, quem não gosta de ficção científica pode achar que é muito viajado e tal, mas eu que não sou assim, a maior fã de ficção científica do mundo, gostei bastante, me diverti, li rapidamente, porque a escrita do Martin a gente lê rapidamente mesmo. Enfim, eu achei um ótimo entretenimento esse livro aqui, acho que o Martin escreve sim muito bem, acho que ele constrói muito bem a narrativa dele, porque o entretenimento ele não precisa ser ruim, né, gente? Ele pode ser bom e aqui é um bom entretenimento, sim. Então tá aqui pra vocês, pra quem não sabia, aí o primeiro livro escrito aqui pelo George Martin, A Morte da Luz, que tá indicado aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Um beijo e até o próximo vídeo.